Turma, professor, desde já eu desejo uma ótima noite a cada um de vocês que estiverem recebendo esse vídeo. Nós vamos estar dando continuidade a essa série de seminários que veio acontecendo semanas anteriores às provas, né? Eu me chamo Rômulo, estou compondo o 5º grupo de apresentações junto com o Thales Serrano, com o Flávio Garcia, Edson Freitas, Venâncio Oliveira, Cleiton Pereira. E como foi proposto hoje pelo professor Jailton que a gente abordasse a respeito da ginástica coletiva, nós vamos tentar entender de forma bem clara, bem rápida, os principais riscos, os cuidados e a forma na qual a prática dessa modalidade se vem a acontecer. Fala galera, meu nome é Flávio, eu vou falar sobre ginástica coletiva. O que é ginástica coletiva? Ginástica coletiva nada mais é conhecida também como ginástica aeróbica, né? Como combinação de movimentos realizados simultaneamente dentro de um ritmo, de forma contínua ou não, repetitiva, né? Geralmente é realizado sob acompanhamento de músicas dentro de aulas como spinning, step, e outros nessas aulas coletivas também com bicicleta, bike indoor, e outros nomes, né? Cross race, varia muito, depende de cada lugar que coloca um nome diferente para chamar a atenção do público para fazer esses tipos de aula, né? E como o próprio nome diz, é um exercício aeróbico, né? Não precisa de uma exaustão muscular. Não é a musculação. Treinar o cardio, né? Movimentos repetitivos dentro de padrões de ritmos ou não. Depende também do aluno, se é iniciante, tem aquele aluno que já sabe fazer todos os movimentos do professor, talvez de movimentos como dança, ou movimentos realizados em cima de bike, de step, de jump. Geralmente é utilizados esses aparelhos hoje, o step, o que eu acabei de falar, mini trampolim, que é o jump, bicicletas estacionárias, que todo mundo conhece. Existe variedades de bicicletas, mas é para o mesmo objetivo, e inúmeros implementos que auxiliam a execução dos padrões de movimentos, né? Isso, como eu disse, varia muito do professor, da aula que está tendo, coletiva, se é utilizada algum tipo de peso, é só o peso do corpo. Geralmente alguns professores utilizam peso mínimo, né, para dificultar um pouco mais a aula. Dando sequência a tudo isso que foi apresentado agora há pouco pelo Flávio, basicamente existem duas formas distintas de se praticar a ginástica coletiva de forma aeróbica, se ela através de atividades com alto impacto ou em atividades que exijam um menor impacto articular. Essa segunda modalidade serve como uma alternativa para os praticantes que apresentem um histórico articular ou cardiovascular problemático, né? Justamente por não exigir acrobacias ou movimentos de maior intensidade articular. Em contrapartida, a ginástica coletiva aeróbica realizada com alto impacto tem uma essência totalmente diferente, né? Porque é característico dela movimentos de extensão e flexão articular mais intensos, além da prevalência do trabalho cardiovascular nessas atividades. E dentro dessa variação da ginástica aeróbica coletiva com maior impacto articular, existem certas modalidades esportivas da ginástica, onde basicamente os atletas precisam efetuar toda uma rotina técnica de movimentos seguindo o ritmo musical que acompanham, né? Em apresentações de basicamente 1 minuto e 45 segundos ou 2 minutos de série, né? Tendo que respeitar uma série de valências físicas durante a movimentação, sem perder todo o dinamismo da coreografia que acaba sendo regida pela música que vai acompanhar. E essa rotina técnica que é exigida dos atletas, né? Ou seja, toda essa sequência de movimentos que precisam ser apresentados durante a coreografia, devem respeitar 12 elementos cruciais da modalidade, né? Que são destrinchados em 4 valências físicas, basicamente, né? Destrinchados em força estática, força dinâmica, flexibilidade
nos diversos equilíbrios também, né, por conta dos saltitos e dos saltos que são característicos dessa modalidade. E dentro desses 12 elementos essenciais, né, existem os 7 passos básicos da ginástica que também devem ser respeitados e priorizados numa sequência coreográfica da modalidade, né, sendo os saltos ou saltitos, né, chutar, andar, flexão e extensão de joelho, polichinelo, afundo lateral e etc. E toda essa sequência coreográfica é avaliada a partir de critérios diversificados dos jurados. Sendo o primeiro quesito a dificuldade, observaria se cada movimento executado respeitou de fato a forma como deveriam ser realizados, né, de acordo com todos os livros das federações. A execução também é um outro critério, né, serão avaliados cada sequência dessa coreografia para ver se está respeitando o dinamismo e a ritmicidade da música que é apresentada. E além dessas duas, a qualidade artística também vai ser pontuada, né? Vendo se cada movimento foi plástico bastante em sua execução, se a coreografia trouxe toda uma carga emocional, sentimental que condizesse com o ritmo coreográfico, o ritmo musical também. Tudo isso vai ser analisado e pontuado pelo júri de acordo com cada critério apresentado. Boa noite, meu nome é Cleiton. Vou estar falando agora um pouco sobre os benefícios da ginástica coletiva. O primeiro benefício ao qual eu já cito, que para mim é um dos principais, ou até mesmo o principal benefício, seria o estímulo ao emagrecimento, já que numa aula ela vai costumar ser em alta intensidade. Essa alta intensidade vai fazer com que o aluno tenha um gasto calórico maior, e o gasto calórico vai fazer com que o aluno emagreça, perca gordura corporal. Tanto que numa aula o aluno pode gastar 500, 600, 700 calorias em uma única aula, dependendo, claro, da sua intensidade. E fazendo a junção em atividade física e dieta, pode fazer com que o aluno tenha resultados melhores em pouco tempo. Outro benefício é a motivação para frequentar as aulas de maneira regular, mas para isso o professor tem um objetivo importante, que seria criar estratégias para fazer com que o aluno tenha prazer em praticar tal atividade física de forma divertida, fazendo com que o aluno volte em aulas futuras coletivas. A socialização também é um benefício da ginástica coletiva, importante, já que as aulas sempre serão em grupo e na hora terá mais facilidade de criar amizades, em conversar, fazendo com que o aluno melhore a sua socialização. Estimulando a coordenação motora, já que nas aulas o aluno pode correr, saltar, empurrar, movimentar objetos, entre outras coisas, melhorando em sua coordenação motora, já que vai ter a concentração de movimentos também, na realização de movimentos. Melhoria da percepção rítmica, já que ele vai trabalhar com música, por exemplo, a zumba, o jump e etc. Vai ter que trocar agilidade na troca de movimentos, por exemplo, durante uma parte da música. Aí seria a melhora da percepção rítmica. Percepção espacial, já que vai trabalhar com o seu espaço temporal nas aulas, como por exemplo funcional. A percepção corporal, já que a ginástica coletiva faz com que o aluno tenha uma visão do seu corpo totalmente diferente, dependendo da sua dedicação, da sua determinação, fazendo com que o aluno melhore a sua autoestima, por exemplo. E é sempre bom lembrar que a realização de atividades físicas de ginástica coletiva tem que ser sempre de forma regular. Muitos alunos acabam se viciando e acabam fazendo todo dia, por exemplo. Isso aí poderia aumentar a possibilidade de ele ter uma lesão, por exemplo. E aí seria ruim, até porque o aluno ele poderia ficar 1 mês, 2 meses, 5 até 1 ano sem praticar atividade física. E isso aí prejudicaria ele, com certeza. E assim eu vou encerrando o meu tema, que seria os benefícios da ginástica coletiva. Muito obrigado. A ginástica, bem como qualquer outra atividade física ou esporte, pode trazer alguns riscos para os participantes, né?
caso seja praticada em exagero, ela pode ocasionar sérias lesões, acabar machucando ligamentos, articulações, músculos, até mesmo ossos. Por isso é preciso saber bem seus limites, o limite do seu corpo, e não exigir mais do que, como é que eu vou dizer, mais do que você pode entregar nas atividades, né? Tem ciência de que a ginástica também se aprende, como é que eu vou falar, gradativamente, né? E fica bom, é uma questão de treinos regulares. Treinar sempre, né? Mas não necessariamente de uma forma muito intensiva, para evitar as lesões e tudo mais. Então, é sempre bom ter também um profissional do seu lado que passe exatamente os movimentos, entendeu? Para que não ocorra esses riscos, né? Não deve trazer nenhuma contraindicação, desde que a saúde da pessoa, né, do aluno, esteja em dia, e o seu condicionamento físico também, né? Você está livre para praticar à vontade e não correrá nenhum risco, desde que a sua saúde esteja em dia, certo? O seu condicionamento físico também esteja em dia, para você não exagerar no exercício, podendo te ocasionar algum problema, né? Então, meu nome é Thales Serrano e vou falar sobre os cuidados da ginástica coletiva. O exercício precisa ser realizado de forma correta por um tempo mínimo, de intensidade adequada e mais de uma vez por semana. Por isso é essencial ter algumas precauções para impedir lesões e melhora o condicionamento físico sem ocorrer risco de saúde. Por exemplo, fazer alongamentos. O alongamento é uma etapa fundamental da atividade aeróbica. E esse é relacionado à melhor amplitude de flexibilidade do movimento. Além disso, ele permite o alívio da tensão muscular e ajuda a melhorar a fadiga do dia seguinte. O ideal é realizar alongamentos frequentemente, em horários distantes do exercício, pois seu corpo ganhará elasticidade e amplitude de movimento. Esses benefícios contribuem para que você tenha mais segurança ao se exercitar. É bom também ter cuidado com a postura durante os exercícios. Preste atenção, na postura pode ajudar a prevenir lesões, principalmente dos joelhos e tornozelos. Assim, é muito importante manter a coluna reta durante a realização das atividades aeróbicas, na caminhada e na corrida. É um ponto que deve ser observado de maneira de saída e entrada do pé no solo. E também é bom ficar atento com a dor, porque preste atenção, essas dores essenciais para evitar lesões. Assim, quando houver dor, deve-se diminuir a frequência do exercício e observar se essa dor passa. Caso não surja nenhuma melhora, é preciso parar a atividade e buscar ajuda médica para avaliar se existe algum dano e qual é a sua gravidade. Além das dores, é necessário ter cautela com o ritmo respiratório e ritmo cardíaco. Em casos de palpitações fortes, é ideal a suspensão das atividades, porque você pode estar com algum problema relacionado ao coração e é sempre bom evitar esse tipo de problema.